Era vivo com HIV e o preconceito é a pior parte. E Gabriel é uma voz quando o assunto é HIV. Ele foi capa da revista Galileu esse mês, capa linda. Foi. Terno bafo, vermelho, tudo lindo, Sim. tudo lindo. E qual era o título da capa? Mudou várias vezes. O que ficou no final era vivo com HIV e o preconceito é a pior parte. Que é um negócio que eu assino embaixo pesadamente. Assim, eu insisti para eles, inclusive, que a mensagem na capa fosse essa, da gente perceber que existe uma necessidade de mudança de perspectiva sobre HIV/AIDS e que a gente precisa começar a falar mais sobre a questão do preconceito e do estigma. Exato. É engraçado que eu fui ver o teu TED Talk, eu não sabia o que esperar. Eu só tinha ouvido falar muito que o Gabriel Estrela era um cara novo, carismático e que estava falando do HIV de uma maneira que as pessoas ainda não falavam, porque estava todo mundo muito focado na questão, acho que técnica e numa questão quase assim, com uma abordagem meio sobre morte, né, e não sobre vida. E como é que você conseguiu criar essa força para falar desse jeito sobre isso? Sou artista, tô acostumado a falar sobre as coisas que me afligem, sobre o que acontece comigo. É um recurso do qual eu não abro mão, de as coisas acontecerem comigo e eu colocar isso pra fora de alguma forma. Pode não ser diretamente, mas eu preciso expressar. Cara, o HIV era um negócio gigantesco pra mim. A gente precisa desconstruir, porque existem tantos mitos ao redor, eu acho que isso prejudica inclusive a vida sexual de muita gente. Sempre que iam falar de HIV e AIDS, usavam uma linguagem de guerra. Né? A gente vai combater, o vírus é o inimigo, a gente precisa defender, né, as fronteiras do nosso corpo. E isso, na verdade, mais do que antagonizar um vírus, uma epidemia, antagonizou o outro, como você colocou. Né? Eu conversei com um cara nos seus 60 anos que disse que quando surgiu a epidemia, a galera nos cumprimentava mais. O pessoal que estava acostumado a dar beijinho no rosto, de repente começava a estender a mão para cumprimentar um ao outro. Então, assim, a gente foca muito no sexo, mas o HIV e a AIDS mudaram muito todas as relações humanas, né? Sim. É pesado o É negócio. pesado. Conta um pouco da tua história, como foi dentro desse caminho. A pessoa que trabalha com HIV, a pessoa que fala sobre HIV, é uma parte minha muito maior do que a pessoa que vive com HIV. E isso me fez muito bem, porque deixou de ser... Porque quando a gente pensa em tecnologia, em tratamento, sempre teve muito resolvido para mim. Morava em Brasília, tinha uma família que me apoiava, o namorado ficou junto na época. Depois que eu terminei também consegui encontrar uns parceiros bacanas. Então a questão de tratar o HIV sempre foi muito bem resolvida, mas ficava aquele vazio de falar. E é tipo uma segunda saída do armário, né? Total, Também. total. Porque a gente já, como gay, já tem uma carga super estressante de carregar um armário nas costas a vida inteira. E aí você tipo, carregou 2 armários, ou não precisou carregar muito tempo? Não, eu carreguei por 4 anos, mas tinha gente carregando comigo e eu sempre falo que isso fez toda a diferença. Eu cheguei do laboratório de receber o diagnóstico, eu só conseguia chorar. Eu não cheguei a contar pra minha mãe, porque eu chorava tanto e eu pedia desculpa e ela entendeu o que estava rolando, sabe? E aí vem um outro armário, então, né, de eu sair e falar, gente, eu transo também, no caso, eu me relaciono com as pessoas, tenho desejo, às vezes não tenho desejo, inclusive. Na minha peça tinha um momento em que eu falava que o namorado ficou comigo, né, apesar do HIV, não sei o quê. E hoje eu me corrijo, assim, na época eu achei ele o máximo por causa disso, e hoje não, cara, é o mínimo que alguém pode fazer. Você apresenta uma infecção, uma doença, você fala pra pessoa que tá nessa dificuldade, a pessoa pula fora, ela não tá fazendo o básico, não vou dizer nem de um namorado, de uma pessoa de um que se amigo, relaciona, de alguém do teu ambiente, né? Então hoje eu já tô um pouquinho mais exigente em relação a isso. Quais são as perguntas mais repetitivas que se faz a uma pessoa que tem HIV? Quem te passou? E é um negócio que me incomoda pra caramba, que eu acho... Eu não tomo ofensa porque eu tô falando sobre isso, então eu cultivo uma paciência, assim, pra lidar com essas ignorâncias mesmo, porque ninguém nasce sabendo. Mas é um negócio ofensivo pra caramba, né? Você pega uma epidemia a nível global, uma epidemia que tá nos países mais ricos, nos países mais pobres, em todo tipo de gente, e aí você, de repente, individualiza ela numa pessoa. Alguém te passou isso. Não, Sim. Na verdade... Como se fosse um ato de traição, né? Não, e como se fosse um objetivo de vida, sabe? Ou como se o vírus estivesse andando por aí. Não, na verdade a gente tem várias falhas, vulnerabilidades sociais, quando a gente fala de saúde sexual. Porque a gente lê nos jornais que hoje a epidemia está crescendo. De onde isso está vindo? Massa. O que a mídia geralmente tem de discurso nesse sentido é os jovens, porque é nos jovens que tá subindo, né, o número de casos,
Os jovens perderam o medo da AIDS. Então, basicamente, os jovens não viram aquele começo da epidemia, que foi aterrorizante. Sim, Cazuza, Renato Russo? Isso, não fizeram parte disso. E, por outro lado, vem as pessoas com tratamento. Então falam, cara, dá para viver com HIV. E aí o discurso majoritário na mídia é de que, por causa disso, o jovem não se preocupa. Mas eu acho que isso é um discurso muito raso. Né? Você diz assim, as pessoas vivem sem medo e isso é ruim. As pessoas estão tendo qualidade de vida e isso é ruim. É o que está por trás desse discurso. Né? Você falar que o tratamento levou à desproteção é um absurdo. Aí a gente faz o quê? Deixa a galera morrer? Vai ficar explorando tragédia de pessoas que não têm acesso a medicamento para poder incentivar a proteção? Vamos promover a educação, ao invés de simplesmente ficar apontando para o jovem, né? Porque o jovem não se protege, porque o jovem não sabe. Ok, vamos ensinar então, vamos, né, promover uns espaços de troca para o jovem poder falar sobre isso. Quais são os comentários que mais chegam no teu YouTube? As dúvidas mais recorrentes, assim? Mais recorrente. Que mostram a nossa fragilidade por essa não conversa. Sabe o que é maravilhoso nesse sentido? O sexo oral. Ninguém de saúde coletiva, é muito raro você encontrar pessoas que vão dizer que o sexo oral não transmite o HIV. Porque qual que é o raciocínio? Do ponto de vista de saúde pública, de saúde coletiva, eu quero que as pessoas se protejam. Se eu falo que sexo oral transmite sífilis, talvez elas não se importem. O medo que a gente conhece, o motivo de prevenção é gravidez e AIDS. Para pensar, se sexo oral transmitisse, o que não seria a transmissão desse negócio? Quantos números Você acha a mais que não nós transmite? Não, eu não acho, eu tenho certeza. A gente tem evidências científicas de que você precisa de uma situação muito especial para isso acontecer. Para HIV, o sexo oral não é uma preocupação. Mas existem várias outras coisas. Várias outras coisas. Né? E aí, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que fazer. Parar de recorrer ao medo da AIDS. Porque o medo da AIDS, se por um lado ele talvez funcione, que é algo que a gente também não vê, né, esse medo funcionando, principalmente na galera jovem, ele também empurra um monte de gente para uma vida estigmatizada. Entende? Eu ainda tenho que ouvir gente dizendo que eu não me cuido. 7 anos depois que eu fui diagnosticado, o tanto que eu não mudei em 7 anos, ainda se ter sido diagnosticado com HIV significasse que eu não me cuidava, entendeu? Eu continuo vivendo, né? E tem 7 anos aí de história e as pessoas ainda apagam isso em detrimento de um diagnóstico. O que você acha do PrEP? Eu acho maravilhoso. Quanto mais recursos a gente tiver, melhor. PEP é uma profilaxia pós-exposição e PrEP é a pré-exposição. Então é um tratamento a partir de medicamento para evitar a infecção pelo vírus HIV. Né? Você pode ter uma exposição, um contato com o vírus, mas não ocorrer a infecção. E Exato. A ideia da PEP e da PrEP é essa. O PEP é vulgarmente chamado de pílula do dia seguinte da AIDS. Isso. Mas que são 28 dias, na verdade. Na verdade é um tratamento que você precisa fazer, que dura 28 dias e você Isso. tem até 72 horas para fazer. Ele pesquisou? Eu Gostei. pesquiso. A gente tem que saber, gente. Tem que. E o PrEP, na verdade, ele está chegando agora no Brasil, né? Ele está Isso. sendo... Até o final do ano Tá ele sendo deve estar sendo testado no disponibilizado. SUS. E é muito engraçado, porque se você chega em Nova York, aquela bicha que viaja, né? Você chega em Nova York, você tá conversando com um cara, as pessoas estão meio com a tendência já a transar sem camisinha e perguntar, are you on PrEP? Que é tipo assim, querendo transar sem camisinha, se certificando que você tá tomando PrEP, que eu tô tomando PrEP, para não haver uma forma de contágio. O que você acha disso? Então, tecnologia, ferramentas. É que nem se fala assim, o que você acha de iPhone, o que você acha do WhatsApp? É tudo ferramenta, depende de como a gente utiliza. A questão é, quais formas de prevenção você usa hoje? Você está contente com elas? Você gostaria de ter outras? Porque a gente usa mais de uma. Né? Então, assim, não está contente com o preservativo? Por quê? É alguma coisa que você consegue resolver? Não, não é? Já tentou outros preservativos? Não, não é? Ah, tá. Então, se você vai tentar a PEP e vai abandonar a camisinha, o que você vai colocar no lugar, por exemplo? Né? Porque a gente fala em produtividade hoje. Tudo é número, tudo é alcance, é lucro. Então, quando eu falo sobre HIV e mostro que isso dá resultado a partir de uma outra narrativa, eu estou abrindo precedente para que isso se repita mais vezes. Que resultados? Que resultados? De gente que me procura falando que fez o teste, que está em tratamento. Hoje a gente sabe que o tratamento é uma forma de evitar a infecção. Então, eu que estou em tratamento, estou indetectável, não tenho nenhuma outra infecção sexualmente transmissível, eu não transmito o vírus. Isso, né? Tem muita gente que não sabe. Se você está em tratamento e você está com carga viral indetectável, você não transmite HIV. Isso
Como é que isso não é ensinado nas escolas, gente? Porque é Como é isso. que eu não aprendi isso com 15 anos de idade, Se sabe? eu falo pra pessoa que ela não Além de eu precisa ter ser medo, viado né? e não Pronto. poder transar... Não pode, é porque, erradíssimo. porque eu tinha que ser E tem hétero. uma punição, eu é. ainda tinha medo de transar com gays porque eu poderia pegar AIDS, porque é uma coisa que eu... Cara, que nóia, gente. É o básico, é respeito, é não ter medo do outro, Cara, é um pouco mais de humanidade, assim, com essa história, sabe? Se inscrevam no meu canal e no Projeto Boa Sorte, de Gabriel Estrela. Vou fazer um vídeo agora no canal de Gabriel, Projeto Boa Sorte. Vai ser sobre o quê? A gente vai decidir assim que parar de rodar. Então tá bom, meu anjo. Então tá bom, meu anjo. Surpresa, só sabe quem for lá.